Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui, mais um dia, mais uma noite que Deus nos proporcionou para a gente estar aprendendo da sua palavra. Isso mesmo. Durante os tempos que eu estarei dando estudo, eu procurarei trazer temas que são muito utilizados nos dias de hoje e muito importantes, na qual nós temos ouvido, na qual muitas das vezes vamos ouvir, né? E um desses temas é acerca da soteriologia, que significa a doutrina da salvação. Mas antes de tudo, eu quero alertar vocês. Você que está aí acompanhando pelo seu celular, você pode perceber que do lado do botão de desligar a chamada, você vai ver três pontinhos um em cima do outro. Se você tiver uma dúvida, você aperta em cima desses três pontinhos e aí vai aparecer uma mãozinha. E essa mãozinha, ela vai permitir, essa mãozinha ela vai permitir com que você levante a sua mão. E quando a sua mão estiver levantada, eu irei mencionar você para você fazer a sua pergunta, ok? Então, essa vai ser o nosso jeito de se comunicar. E outra coisa, para que ninguém aqui fique acomodado, né? Eu peço, por gentileza, papel, caderno, caneta, Bíblia, vamos anotar as coisas, porque hoje estarei passando para vocês uma prova no final da aula, tudo bem? Não é a prova de quem sabe mais, de quem sabe menos, é a prova para saber se você aprendeu o que estará sendo ensinado aqui, ok? Então, estaremos fazendo uma prova e com base, dependendo das respostas que você der para mim nessa prova, a gente vai estar aí fazendo uma mentoria para tirar dúvidas, a gente vai estar aí fazendo um acompanhamento, tudo bem? Vamos lá. Soteriologia, a doutrina da salvação. A salvação significa libertação, preservação, salvação como posse de bênçãos. É o ato extraordinário de Deus para com as suas criaturas caídas, na qual precisávamos ou precisamos de uma libertação. E Jesus executa esse ato em nós, nos tornando novamente filhos de Deus. O ato da salvação funciona da seguinte forma. Antes de mostrar a seguinte forma, quero que vocês entendam uma coisa, que nós precisamos e necessitamos de salvação, de libertação no nosso ser, porque somos totalmente, na nossa carne, depravados por causa do pecado de Adão. Somos corrompidos por causa do pecado de Adão. E é necessário que em nosso ser haja libertação e haja a salvação que está por vir no futuro próximo, vamos dizer assim, porque a salvação pertence ao Senhor e Ele nos salvará naquele grande dia que o nosso corpo será imortal, incorruptível e dentre outras coisas. Essa lição é uma lição muito profunda. Então, eu vou estar trazendo 3 aulas, no mínimo, 3 aulas, para a gente explorar a maioria dos campos sobre a soteriologia, que é muito importante para os nossos dias de hoje. Ok? Então, vamos continuar. O ato da salvação funciona da seguinte forma. Deus, ele decretou e ordenou a salvação para os homens, ou seja, o plano da salvação é Deus quem decretou, é o Pai quem decretou, é o Pai quem anunciou que o mundo precisava de salvação. E a função de Jesus é executar o plano de salvação. E Jesus executou o plano da salvação através da sua morte. Então, o Pai decreta que o ser humano precisa de salvação e o Filho morre na cruz para o ser humano ser salvo. E a missão do Espírito Santo faz a preservação da salvação dos atuais, ou seja, de nós, ou daqueles que ainda vão aceitar a fé, e preparar novos corações para serem salvos. Em outras palavras, Deus ele decreta o plano da salvação, Jesus executa na cruz o plano da salvação, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e preserva os nossos corações para sermos salvos. Então, a salvação tem parte na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ok? Isso é um plano de introdução para que vocês possam entender como funciona de uma forma bem interessante e bem simples de entender.
A salvação dos homens é o plano divino da Santíssima Trindade, na qual todas as pessoas da Trindade estão de pleno acordo de que o homem precisa de salvação, e Deus age nesse favor, mais conhecido como o plano da graça. Em outras palavras, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam entre si que o homem é caído, que o homem é depravado e que o homem precisa da salvação. E se o homem precisa da salvação, eles ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles começam a trabalhar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento sobre o plano da salvação, ok? Se der tempo, eu vou explicar para vocês essa questão da graça no Antigo Testamento. Né? A gente ouve falar muito do Novo Testamento, mas eu vou explicar para vocês acerca da graça no Antigo Testamento um pouco mais à frente, para nós não perdermos o foco do estudo que eu quero passar hoje. Isso daqui, irmãos, é interessante vocês anotarem, aprenderem, porque isso daqui vocês vão ouvir demais. Seja para onde você for, seja em escolas de teologia, seja em estudos bíblicos, seja em qualquer lugar que envolva a Bíblia, vocês vão ouvir falar sobre esses homens influenciadores. E eu quero trazer aqui para vocês a importância dos influenciadores sobre a doutrina da salvação, porque através deles foi formulado, ou seja, foi ali sistematizado, fizeram um sistema sobre a doutrina da salvação, com base no que eles leram na Bíblia. E o primeiro que vamos tratar acerca desse tema é Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre os 500 anos de Reforma. Há mais de 500 anos atrás, Deus usou esse homem, Martinho Lutero, para trazer a Reforma Protestante para os homens. Qual era o contexto que Martinho Lutero vivia? Ele vivia num contexto completamente católico, ou seja, os homens tinham que fazer boas ações e, bom, isso eu vou explicar mais à frente, mas os homens tinham que fazer boas ações para serem salvos, e eles odiavam a palavra justiça, porque na visão deles, Deus não era misericordioso, somente justiceiro, que ele condenava as pessoas e maltratava as pessoas, mas não dava um plano de perdão. Então era isso que os católicos naquele tempo pensavam. E Martinho Lutero era quase vamos dizer assim, era quase um papa, ele era um monge, ele era ali um homem totalmente estudado nos crivos católicos. Vamos aprender um pouco sobre esse homem. Martinho Lutero foi uma das figuras mais essenciais e importantes para o cristianismo. Eu vou aumentar o zoom para vocês poderem ver melhor. Ele foi um dos primeiros a trazer a ideia da justificação pela fé, que significa que a justificação para a salvação é unicamente pela fé em Jesus, quebrando qualquer movimento ou pensamento sectário, ou seja, ele dizia isso logo após abandonar o catolicismo e a salvação pelas obras. Em outras palavras, ele defendia categoricamente de todo o seu coração o catolicismo, porque ele acreditava que se você fizesse boas obras de compaixão ao próximo, como por exemplo dar esmolas, a sua alma ela ia para o purgatório tendo uma chance de você ser purgado pelo fogo para receber a salvação. Era isso que todo católico roxo, né, vamos dizer assim, eles pensavam. E aí, então, um dia, esse homem, Martinho Lutero, teve encontro com a palavra verdadeira, que ele abriu a sua palavra, e quando ele abriu a sua palavra, ele se encontrava doente espiritualmente. E essa doença, um homem cheio do Espírito Santo, ele entendeu o problema, deu a Bíblia para Martinho Lutero, e ele abriu num texto que diz: o justo viverá pela fé. E esse texto, esse versículo, o justo viverá pela fé, está em Romanos, capítulo 1. E também é uma citação que Paulo faz em Abacuque, se não me falha a memória, capítulo 2. Então, essa frase, o justo viverá pela fé, transformou o coração de Martinho Lutero. E o coração dele foi tão transformado que ele foi um homem que na sua conversão, ele começou a debater contra o catolicismo. Ele esteve em vários julgamentos para defender a fé cristã, e ele falava muito sobre a justificação pela fé, ou seja, a salvação somente pela fé.
O mesmo, ele escreveu os solas, que nós conhecemos como sola escritura, somente a escritura. Sola fide, somente a fé. Sola Christus, somente Jesus Cristo. Sola Deo Glória, somente glória a Deus, e entre outros. E esse homem influenciou muitos outros homens, como, por exemplo, John Wesley, como, por exemplo, Spurgeon, Charles Spurgeon, João Calvino, Jacobus Armínio, e dentre outros grandes homens da Bíblia, da história que nós conhecemos. Esse homem, Martinho Lutero, foi um dos principais prepulsores que Deus usou naquele contexto da Alemanha, porque ele era da Alemanha. Então é muito interessante conhecermos a história de Martinho Lutero para falarmos acerca da salvação, porque ele foi o primeiro a trazer a ideia da justificação pela fé logo depois dos apóstolos, porque até então o povo se perdeu ali no que era essencial, dando espaço para o catolicismo crescer. Mas quando ele se converteu, trouxe novamente a ideia da justificação pela fé. Ok? Vamos continuar. Pelágio da Bretanha. Olha, irmãos, prestem atenção nesse ponto que vai ser interessante para você identificar hereges e seitas. Pelágio, conhecemos como o pelagianismo, era um herege do século V, que esteve em vários debates polêmicos a respeito da natureza humana e ação divina na salvação. Foi confrontado por muitos pais da igreja, como, por exemplo, Agostinho de Hipona. Vamos entender mais à frente qual que foi a ideia de Pelágio, mas eu peço que você guarde esse nome, porque nós vamos falar sobre ele um pouco mais à frente. Deixa eu ver se já está nesse vão aqui. Sim, está aqui mesmo. Então, Pelágio, a gente vai falar um pouco sobre a sua teologia e sobre os seus pontos cruciais para decretar, para associar que ele era um herege e que muitos não concordavam com as suas teses, ok? Beleza, vamos continuar. Outra figura interessante dentro do contexto que aborda sobre a salvação é um homem, grande teólogo também, que teve a sua grande importância, chamado João Calvino. João Calvino foi um grande teólogo que teve importância em boa parte da sua teologia. Ele acreditava na dupla predestinação, ou seja, Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para o inferno, independente das escolhas humanas, ou seja, independente se o homem escolhe um ou outro, entendeu? E dentre outras coisas. E nós também vamos falar sobre a teologia de João Calvino, porque isso daqui vai ser importante para os seus estudos. Isso vai ser interessante para o seu dia a dia. Você vai ver muitas ideias, muitas teorias, muitos pensamentos, e você não vai saber de onde vem. Só que, através dessa rasa informação, dessa básica informação que estou passando para vocês, vai abrir muito mais a sua mente quando chegar esse dia. Outro homem interessante também, que teve a sua importância, Jacó Armínio. Jacó Armínio também foi um grande teólogo, um pouco depois de João Calvino, que teve e tem a sua importância até nos dias de hoje. Olha só. As Assembleias de Deus e Pentecostais, assim como muitas igrejas batistas, seguem os ensinamentos doutrinários de Jacó Armínio como o mais coerente em termos bíblicos. Acreditava na soberania divina e na escolha humana, caminhando juntas, diferentemente de João Calvino, que diz que é Deus quem faz tudo e o homem nada. Em outras palavras, Jacó Armínio, ele acreditava que quem decreta a salvação é Deus, quem executa é o Filho. Só que, quando o homem é capacitado pela graça, Deus permite o homem aceitar se vem para a salvação ou se ele vai para a perdição. Diferentemente de Calvino, que Deus decreta independentemente se o homem quer ou não, entendeu? Então, essa é uma diferença que nós vamos estudar um pouco mais à frente nessa mesma aula, para seguirmos o cronograma. Agora vamos sobre o Pelágio, ou a heresia do pelagianismo. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Mas antes de falarmos sobre Pelágio, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algo que ficou passado batido, que vocês queiram perguntar? Pode levantar a sua mãozinha se você quiser.
Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Fala aí. Presta... Tá. Tô dormindo. Oi? O Jonas falou assim para você explicar o que é heresia e o que é. O que é o que, amor? Pelágio. Sim, a gente vai entrar nisso agora, tá? Beleza. Vamos aqui então. Antes de nós continuarmos falando sobre o pelagianismo como heresia, é interessante a gente entender que tudo isso aqui vai cair na provinha que eu vou passar para vocês, tá? Vocês não são obrigados a guardarem tudo, mas eu peço que se esforcem o máximo para aprender com o que está sendo ensinado, porque muitas dessas coisas passam nos nossos púlpitos das nossas igrejas e nós não temos a capacidade de discernir o que é o certo e o que é heresia. Como pediram para me explicar, então vou explicar de uma forma bem resumida. Heresia, ela significa errar o alvo. O que é errar o alvo? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso modelo de fé e ação. Se alguma coisa for ensinada que vai contra as escrituras, que ferem as escrituras, então é considerado uma heresia. Como, por exemplo, heresias acerca da pessoa de Jesus, acerca do Espírito Santo, acerca de Deus, acerca da palavra, acerca da salvação, acerca do pecado, dentre outras inúmeras situações são consideradas como heresias. Ou seja, o texto diz claramente um assunto, aí a pessoa vai e distorce esse assunto para o seu próprio eu, seu próprio ego. Então, essa pessoa, ela errou o alvo das escrituras e passou a acreditar em uma heresia. Então, agora, nós vamos aprender o que é o pelagianismo como heresia. Prestem atenção, porque isso vai ser de grande importância na sua vida, nos seus estudos, para você identificar os hereges. Pelágio ensinava que o homem poderia usar o seu próprio arbítrio sem estar capacitado pela graça para fazer o bem e ser salvo por seus próprios méritos. Ou seja, de princípio, Pelágio, ele acreditava que o homem ali em si, ele poderia fazer boas ações, e essas boas ações, mesmo sem estar capacitado pela graça, sem ter a presença do Espírito Santo na vida dele. Um homem assim, totalmente caído, totalmente depravado, que não foi encontrado pela graça, que não foi alcançado pela graça, ele pode fazer boas obras para alcançar a salvação. Isso é o que o Pelágio acreditava. E isso, olha como nós vamos identificando as seitas. Isso é o que o catolicismo faz. Eles acreditam na ideia do purgatório, que nós vamos explicar mais à frente nessa mesma aula, que o purgatório só entram no purgatório aqueles que praticam boas obras, aqueles que fazem caridade, aqueles que ajudam o próximo. E quando eles ajudam o próximo, a sua alma, ela entra no estado do purgatório. Eu não vou falar sobre isso agora para não confundir a sua cabeça, mas mais à frente eu vou explicar para vocês o que é o purgatório. Ele também defende que a humanidade após Adão não foi afetada pelo pecado original, ou seja, a queda. Somente Adão foi. Olha que heresia gritante. Deixa eu até tomar uma água aqui. Olha que heresia gritante. O que ele ensinava? Ele ensinava que Adão pecou, Adão teve a sua consequência. Só que ele vai dizer que só Adão pagou o pato pelo pecado dele, e não a humanidade. Só que isso cai por terra quando abrimos em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que vai dizer que por causa do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo. E do pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entenderam? Então todos pecaram. E também Romanos 3, 23, se não me falha a memória, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa heresia de Pelágio fica totalmente refutada pelo próprio livro de Romanos, a qual o apóstolo Paulo escreveu. Então, quando você ouvir falar sobre Pelágio, você tem que entender que ele foi um herege. Se alguém chegar um dia no seu púlpito e pregar
que você pode ser salvo sem o sacrifício de Jesus, que você pode ser salvo somente praticando as suas obras, você pode ter a plena certeza de que isso é uma heresia. Porque Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem por obras, para que ninguém se glorie. E a graça ali é uma pessoa. A graça é Jesus. Então, pela graça que é Jesus, nós somos salvos. E não por obras, porque não foi mérito humano que nos trouxe a salvação, mas unicamente a graça de Deus. Unicamente o seu Filho Jesus. Continuando, lembrando, irmãos, a qualquer momento que você tiver uma dúvida, levante a mãozinha dessa forma, apertando nos 3 pontinhos que tem do lado do botão vermelho de desligar. E você vai ver a mãozinha, você aperta e a sua mão será levantada para fazer a sua pergunta ou tirar a sua dúvida, tudo bem? Continuando. Esse movimento herege de Pelágio foi condenado por João Calvino e Jacobs Armínio, dentre outros grandes defensores da fé. Jacó Armínio e João Calvino, eles discordavam de muitas coisas. Mas acerca de Pelágio, eles concordavam, eles estavam unânimes e falavam, ele é um herege e não deve ser levado em consideração na fé cristã. Ele deve ser refutado com base bíblica. Ambos pensavam dessa forma e ambos tinham razão, porque os ensinos de Pelágio vai contra aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Continuando, nos dias de hoje, podemos encontrar seitas e igrejas que têm os fundamentos de Pelágio em suas doutrinas. E esses movimentos são aqueles que acreditam que, por obras e por ações humanas, o ser humano pode ser salvo por Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Entenderam? As seitas de hoje em dia, muitas das vezes, colocam um meio de salvação acima de Jesus. Ou seja, o catolicismo vai tratar acerca do purgatório, eles vão tratar acerca de fazer boas obras levam à salvação, eles vão tratar acerca de que se você não respeitar as autoridades papais, você está sujeito a não ir para o céu também, porque para eles o Papa é infalível, você deve acreditar que o Papa é infalível, e isso é contra a Bíblia, porque somente Deus é infalível e a sua palavra é infalível. Dentre outras seitas, como o Adventismo do Sétimo Dia, eles vão defender que é necessário guardar o sábado porque isso importa em salvação eterna, conforme os ensinos de Ellen White, que é a sua profetisa. Então, tem muitas seitas que vão falar que você precisa praticar obras, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para ser salvo. Mas, na verdade, não tem nada disso. Você é salvo pela graça, mediante a fé. E se você é salvo pela graça, mediante a fé, você não pratica obras para ser salvo, mas você é salvo para praticar as boas obras, entendeu? Você não é salvo pelas boas obras, mas para praticar as boas obras. Continuando. Deixa eu ver aqui. Beleza. O catolicismo acredita... Agora vamos falar do purgatório e sobre um pouco mais do catolicismo romano. Eu estou batendo na tecla do catolicismo porque foi da onde Martinho Lutero veio, foi do contexto que Martinho Lutero veio. E foi contra esse tipo de seita que Martinho Lutero debateu firmemente, veementemente, para que a palavra fosse acima de todos os tratados e todas as doutrinas humanas. O catolicismo acredita que o purgatório é a etapa de purificação final, na qual o homem é purgado com leves sofrimentos de fogo para a sua alma ser purificada e sair desse estado de transição entre a purificação e a salvação. As suas esmolas servem como acréscimo para você se tornar digno de entrar no purgatório, tendo maior chance de salvação e dentre outras coisas. Em outras palavras, o purgatório é um lugar de que a pessoa não foi muito mal para ir para o inferno e nem muito bonzinha para ir para o céu, mas uma pessoa que tem ali um equilíbrio. Só que o fogo do purgatório vai ser o juiz final, que vai sentenciar se essa pessoa vai para o inferno, eles chamam de os infernos, se vai para os infernos ou se vai para o céu. Entendeu?
Então, o purgatório, ele é meio que uma separação. Enquanto a alma da pessoa está sendo purgada, ou seja, o fogo está sendo aspergido, espirrado sobre aquela alma, trazendo leves dores para que essa alma seja purificada. Se essa alma for purificada, ela alcança o alto céu, entendeu? Então isso é o purgatório. Ele acredita, os católicos acreditam que o purgatório é a etapa final antes da entrada do céu. Então, o purgatório para eles é uma situação da qual a pessoa está entre o céu e entre o inferno. E aí ele precisa de um intermediário, precisa de um juiz. Então, esse juiz, ou seja, o purgatório, vai definir se vai para o céu ou vai para o inferno. Isso quebra totalmente os ensinos de Jesus, que a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia vai dizer que ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Não somente ele, mas o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E se Jesus é o mediador entre Deus e os homens, não pode ter nada para nos levar ao céu ou ao inferno se não for Jesus Cristo. Vocês entenderam? E nem as boas obras, porque as boas obras não servem para salvar, mas servem para testificar de que você é um filho de Deus. Antes de pular para o próximo tópico, que já está acabando também, vai até a página 13 essa primeira aula, como eu disse, é uma aula introdutória, para vocês entenderem sobre a salvação, sobre os pós e os contras, e sobre tudo isso. Mas antes, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem comentar sobre algo? Eu vou estar dando essa oportunidade para vocês. Se a aula estiver boa, se vocês estiverem gostando, dê um joinha para mim poder ter um feedback, para mim poder melhorar sempre para vocês, porque o que importa é que vocês entendam acerca da palavra de Deus. Isso para mim é o mais importante. Bom, todo mundo está gostando, então vamos continuar, irmãos. E outra coisa, se eu estiver indo muito rápido, vocês também podem ativar o microfone e me interromper, tá bom? Adilson, pode fazer a sua pergunta, meu irmão. Pode ativar o seu microfone, pode fazer a sua pergunta. Em relação a isso que você falou sobre o purgatório, ele se baseia em que? Na passagem lá do Rick e Lázaro? Seria isso, em relação ao purgatório? Na verdade, eles se baseiam, os católicos sempre eles vão se basear nas tradições. Porque, por exemplo, para os católicos, as tradições valem muito mais do que a própria Bíblia. Por exemplo, eles criaram mais de 50 dogmas, mais de 60 dogmas, falando coisas horríveis. E o purgatório está dentro dela. Então, não vamos... até que nessa parte também não procurei pesquisar, mas dentro dos dogmas da Igreja Católica, eles colocam o purgatório como prioridade. Então, o que eles se baseiam para que eles ensinam acerca do purgatório é as próprias tradições. Eu posso até mandar para vocês acerca das tradições, né, os tratados que os católicos fizeram desde o seu primeiro século de existência até nos dias de hoje. Desde da primeira adoração a Maria até a infabilidade do Papa. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Mas, em resumo, o que eles se baseiam é em tradições e nunca na Bíblia. Deu para entender certinho? Com alguma dúvida? Beleza, então, vamos continuar. Continuando, alguém tem mais alguma dúvida? Só para a gente continuar? O importante é fazer perguntas, porque com as perguntas vocês aprendem com as perguntas que vocês fazem, não só para mim, mas para a Bíblia, vocês crescem muito mais em conhecimento e espiritualmente. Então vamos continuar. Agora vamos tratar um pouco sobre as divergências entre os dois grandes teólogos que nós apresentamos um pouco mais acima, João Calvino e Jacobus Arminio. Eles concordavam em muitas coisas, mas também discordavam em muitas coisas. E para resumir essas concordâncias e discordâncias, vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, ou seja, de João Calvino, e os 5 pontos de Jacó Arminio, ou seja, os 5 pontos do arminianismo. Lembrando, as
As confissões de fé das Assembleias de Deus, igrejas pentecostais e muitas igrejas batistas, eles se baseiam muito nesses dois homens para trazer os seus ensinamentos. Só que, nos dias de hoje, o que mais está sendo utilizado, a ideia que mais está sendo ensinada é a ideia de Jacó Armínio, a qual nós também seguimos e nem sabemos. Então, vocês vão aprender um pouco. Os 5 pontos do calvinismo acerca da salvação. O primeiro ponto é a depravação total. Em outras palavras, ele acredita que todo homem, por causa do pecado, ele é totalmente depravado. O que é depravado? Ele é estragado, moralmente, fisicamente e espiritualmente. Não quer dizer que o homem não possa fazer boas coisas, como amar um filho, amar uma esposa, dar amor e carinho para um filho. Não, nada disso. O que eu quero dizer é que todos os pensamentos do homem vai ser sempre voltado para o pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus disse para a humanidade, né? Entre eles conversando ali, entre o pai e o filho conversando, ele vai dizer: os desígnios do coração do homem é continuamente mal. Ou seja, os pensamentos do homem estão sempre voltados para o mal. Então, isso é a depravação total. Ok? E Jesus também diz em João capítulo 3, versículo 19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando Caim matou Abel, ele não matou simplesmente por causa da inveja. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, João vai responder essa questão, que Caim matou Abel porque as suas obras eram más. Então ele já tinha feito outras obras más para Deus não receber a sua oferta e assim ele matar o seu irmão. Então, o homem é depravado nesse sentido. Continuando. Graça irresistível. O que significa isso? Significa que Jesus, ele vem ao ser humano, ele pega o ser humano para a salvação, e o ser humano não tem direito de escolha, se ele aceita ou não. Então, o que significa graça irresistível? Significa que Jesus vem até a pessoa para salvá-la. E não há nada que essa pessoa possa fazer para o contrário. É aí que entra aquilo que nós falamos sobre a dupla predestinação, que significa Deus escolheu uma parte da humanidade para alcançar a salvação e outra parte da humanidade para alcançar a perdição. Calvino vai dizer que esses que Deus escolheu para a salvação são as pessoas que Deus ama. Só que aqueles que Deus escolheu para a perdição são aqueles que Deus não ama. Entenderam a diferença? E nós vamos explicar acerca de Armínio já e você vai ver o contraponto desse tópico, tudo bem? E eu vou colocar os dois em debate para que vocês possam entender. Eleição incondicional. Essa eleição incondicional está ligada à graça irresistível. O que é eleição incondicional? Significa que a salvação, você não faz nada para alcançar ela. Você não pode nem crer na salvação. Você nem precisa crer que a partir do momento que você acordou, você já é salvo. Mesmo você sendo totalmente caído, depravado, entendeu? Você sendo caído, depravado, você não tem direito de escolha se você vai ser salvo ou não, através da graça. Ele ensina que Deus vai ao encontro do homem e ele salva sem o homem escolher, sem o homem falar se quer ou não. Só que a Bíblia nos ensina muitas coisas ao contrário do que está sendo afirmado por João Calvino, e depois nós vamos entender isso melhor com textos bíblicos. Expiação limitada, ou seja, ele vai dizer que que Jesus não morreu por todos, que Jesus morreu somente por os seus escolhidos, que Jesus morreu somente por algumas pessoas e não por toda a humanidade. Essa é a expiação limitada, ou seja, é a salvação limitada para alguns homens e não para todos disponível. E por fim, impossível perder a salvação. E João Calvino ele vai ensinar que o homem que foi ali tocado, vamos dizer assim, o homem ali que Jesus chegou até ele, que Jesus salvou, nada pode fazer com que o homem perca a sua salvação. Isso é o que Calvino ensina, que em nenhum momento o homem pode perder a salvação. Em contrapartida, temos os 5 pontos do arminianismo, que é o que as nossas igrejas pentecostais, assembleanas e muitas igrejas batistas acreditam, né? Até mesmo algumas seitas acreditam também,
né? Mas só que essa é uma das partes mais interessantes e mais bíblicas que a gente pode entender. Depravação total. Nessa é a única parte dos 5 pontos que ele concorda com Calvino, que o homem é totalmente depravado, que os seus pensamentos vão sempre ser voltados para o pecado. Entendeu? Toda a vontade humana sempre será voltada para o pecado, mesmo sendo ali, de uma certa forma, alcançado pela graça. Porque em todo momento vai ter briga entre o espírito contra a carne. E muitas das vezes a carne vai falar mais alto. Então é o que Deus ensinou em Gênesis e é o que Jesus ensinou em João, que o homem é totalmente depravado. Aqui está, deixa eu ver aqui uma questão, se eu não estou pulando etapas, né? Ok. A gente vai finalizar aqui em Armínio, tá, gente? Segundo ponto, graça resistível. O que é graça resistível? Graça resistível significa Jesus chega até você para te salvar. Ele te oferece a salvação. Só que você rejeita essa salvação. Por causa da carne, por causa do pecado, por causa do orgulho, você nega ser salvo por Jesus. Claramente, Jesus vai continuar a tocar ao seu coração. Só que vai chegar um dia que ele não vai tocar mais. E aí, essa pessoa, ela nega de vez a salvação, ela perde a sua salvação. Olha o que diz Atos capítulo 7, versículo 51, né? Estou falando muito em termos técnicos, então vamos para a Bíblia. Atos capítulo 7, versículo 51, em uma pregação muito expositiva de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, e um dos primeiros diáconos ali. Olha o que vai acontecer com a pregação de Estevão. Graça resistível. O que significa? Uma pessoa que nega a salvação, uma pessoa que rejeita a salvação ou que rejeita o Espírito Santo. Aqui em todo o contexto, o Estevão está fazendo uma pregação longa, desde Abraão até chegar em Jesus, para mostrar que Jesus é Salvador, que Jesus é o nosso Messias. E em cima disso, olha o que ele diz no versículo 51. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Em outras palavras, aqui Estevão está falando que o povo sempre resiste ao Espírito Santo. E quando Jesus ele vai apresentar a oferta da salvação para o jovem rico, o que o jovem rico fez? Quando Jesus perguntou para ele, quando Jesus fez aquelas conversas com ele, Jesus disse, bom, você fez tudo o que estava no mandamento e tal, beleza. Só que faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia vai dizer que o coração desse jovem, ele se entristece, ele se aborrece, e ele sai dali, negando ali a oferta que Jesus estava trazendo para ele de ser salvo. Então existe sim a possibilidade da pessoa resistir à oferta da salvação. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo entender? Eloá está entendendo? Vitória também está entendendo? Se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem perguntar, tá, pessoal? A aula serve para isso mesmo. Bom, se não tem perguntas, então vamos continuar a exposição desse estudo. Terceiro ponto, eleição condicional. João Calvino, ele acredita na eleição incondicional, ou seja, Deus escolhe alguns para a salvação sem que a pessoa faça nada, né? Só que Armínio, ele acredita na eleição condicional. O que significa isso? Que existe uma condição para a salvação. E qual é a condição que Armínio acredita? É a fé em Jesus Cristo. Então ele acredita da seguinte forma: Deus, ele apresenta o seu filho, Jesus apresenta a graça para o homem. Então o homem, ele crê em Jesus Cristo e na sua salvação. E quando ele crê em Jesus Cristo e na sua salvação, esse homem passa a se tornar um homem salvo. E a condição que Armínio acredita e defende é a condição da fé. Ele usa o versículo muito conhecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras para que ninguém se glorie. Nas próximas aulas, vamos falar sobre a eleição pela presciência. Vocês vão entender isso mais à frente, só que eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais nessa primeira aula introdutória, tudo bem? O que vocês precisam saber é, ele acredita na eleição condicional, que a condição é crer em Jesus. Jesus te capacita para crer, e você escolhe se você vai crer ou não. E se você crê, você é salvo. Se você não crê, você é um perdido. É isso que a Bíblia nos ensina. Quarto tópico, expiação limitada. Na verdade, é expiação ilimitada, gente. Aqui eu cometi um erro de não colocar o i, tá? Mas é expiação ilimitada. O que significa expiação ilimitada? Significa que Jesus, ele morreu por todas as pessoas do mundo. Jesus, ele morreu por pobre, por rico, por alto, por baixo, por branco, por preto, por magro, por gordo, por todas as pessoas. O sangue de Jesus perdoa todas as pessoas que realmente se arrependem conforme o Espírito Santo concede. Então, em outras palavras, Jesus, ele morreu por todas as pessoas, porque João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 2, vai dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. E também João Batista vai dizer em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, de fato, morreu por todas as pessoas. Mas aqui entra uma lição para você que talvez não saiba disso, ou que talvez saiba, mas não tenha um amparo bíblico. Jesus morreu por todos? Sim. Mas Jesus vai salvar todos? Não. E por que Jesus não vai salvar a todos? Olha o segundo tópico. Porque muitos deles não crê. Jesus morreu por todos? Sim, para perdoar a todos. Só que nem todos serão salvos, porque nem todos vão crer na morte de Jesus. Para muitos vai ser loucura. Para muitos vai dizer, como pode o Filho de Deus se fazer carne, descer do céu, vir, morrer, ressuscitar e tal, a história que nós conhecemos. Eles vão usar esse argumento. Aí eles vão dizer, como Jesus pode fazer isso? Por mim, um homem podre, falho e pecador. Como? Não tem como. Eu conversei com algumas pessoas e eles vão dizer que é impossível a humanidade ser salva, que ninguém vai passar. Não vai passar uma pessoa para a salvação, mas eles se esqueceram que é tudo pela graça. Então, a expiação ilimitada significa Jesus morreu por todos, mas somente vão ser salvos aqueles a quem crê no nome e no poder e na morte do Filho de Deus. E por fim, Armínio acreditava que era possível perder a salvação. Na verdade, Armínio ele deixou isso aberto. Mas os seguidores de Armínio, eles colocaram em pauta que realmente o homem ele poderia perder a salvação. E eles usam o critério de apostasia, ou seja, o abandono da fé. Eles vão dizer que o abandono da fé é o mérito para diferenciar, para estabelecer que a pessoa ela pode perder a sua salvação. E tudo isso que a gente falou aqui, toda essa introdução, a gente vai tratar melhor nas próximas aulas, porque olha o tanto de conteúdo que tem. Vamos falar sobre a queda, vamos falar sobre depravação total, de uma forma mais profunda. Vamos falar acerca da expiação e graça. Vamos falar acerca um pouco do tabernáculo. Vamos falar sobre se Jesus morreu por todos. Vamos falar sobre o universalismo, vamos falar sobre a salvação pela fé, vamos falar sobre a presciência, vamos falar sobre o que é a salvação e vamos falar se é possível perder a salvação. Tudo isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Eu estarei dando mais 2 aulas para que vocês possam entender de uma forma mais profunda acerca da palavra de Deus. Essa foi a aula de hoje, um pano introdutório, uma introdução acerca da teologia da salvação, ou seja, sobre
o que é a salvação, o plano da salvação de Deus para conosco. Então, eu vou estar abrindo espaço para vocês fazerem as suas perguntas, se vocês tiverem, claro, alguma dúvida. Se não tiver, eu vou dar aqui 1 minuto e a gente encerra, tudo bem? Adilson, pode fazer a sua pergunta, meu irmão? Devido a esses ensinamentos de Calvino, então quem que segue ele? Quem são os seguidores de Calvino, então, devido a esses ensinamentos que ele tem? Boa pergunta. Os ensinamentos de Calvino você vai encontrar em igrejas batistas reformadas. Existem diferenças entre igrejas batistas, só por causa do título mesmo. Você também vai encontrar em igrejas presbiterianas. Por exemplo, aqui perto de casa, aqui no Veline, existe uma igreja chamada Presbiteriana Renovada. E a Presbiteriana Renovada, ou os batistas reformados, eles defendem as teses de Calvino. Mas não estou dizendo que Calvino ele era um herege, tá? Só para vocês entenderem. Só que teve muitas coisas que deixou a desejar em seus ensinamentos e o seu aluno, né, Armínio, ele foi contra. Só que você vai encontrar esses ensinamentos em igrejas reformadas, as batistas reformadas, e você vai encontrar esses ensinamentos com as presbiterianas renovadas. Entendeu? Então você vai encontrar esses ensinamentos principalmente nessas duas denominações. Ok? Ok. Deu para esclarecer? Tem mais alguma dúvida? Não, porque, por exemplo, assim, desses 5 tópicos que você deu, eu acredito que só o primeiro lá, que é a depravação total, né? Em que os dois concordam. Mas os demais 4 ali saem um pouco fora da Bíblia. Será que ele não entraria, então, como heresia, então, que ele prega? Na verdade, o que acontece? Os dois eles têm as suas formas de interpretação. Só que os dois eles usam a Bíblia para afirmar essas coisas, entende? Tanto é que eles usam a Bíblia porque os dois acreditam, igual você falou, na depravação total. Os dois estão em concordância. Só que eles tiveram, vamos se dizer, óculos diferentes na hora de forem ler a Bíblia. Por exemplo, João Calvino, ele se apega muito em Romanos 9, João capítulo 10, e Armínio vai pegar muito em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, para fundamentar os seus ensinos. Eles pegam ali os versículos e interpretam da sua maneira. Inclusive, se você quiser se aprofundar mais nisso, você pesquisa sobre as Institutas de Calvino, para aprender sobre o Calvino, ou as obras de Armínio, para você aprender sobre as obras de Armínio. Ou você também pode pegar e comprar esse livro aqui, ó. Você pode comprar, quando você puder, esse livro aqui, ó. Ele tem poucas páginas. O livro é Arminianismo Puro e Simples. Vai tratar acerca dos ensinos de Armínio e também dos ensinos de Calvino. E também vai falar sobre Pelágio, igual nós aprendeu. Mas, de princípio, os dois deles tinham a Bíblia como sua principal regra de fé e prática, porque os dois vieram da Reforma Protestante. E um dos principais solas da Reforma Protestante é somente a Escritura, que é somente as Escrituras. Então, eles se baseavam nas Escrituras, só que eles tinham maneiras diferentes de interpretar a Bíblia. Por exemplo, muitas das vezes eu e Jonas debateu acerca do fogo do Espírito Santo. Por exemplo, ele acredita que o fogo seja juízo. Aí eu, ou às vezes até mesmo o pastor Silva, acredita que é purificação. Então tem essas diferenças de pensamentos, entende? Mas não quer dizer que nenhum e nem outro eram hereges. Porque muitas coisas Calvino acrescentou para Armínio e Armínio acrescentou para os calvinistas de hoje em dia. Entendeu? Então vamos se dizer que isso é mais algo de interpretação. É mais um sentido de interpretação. Porque Calvino ele acrescentou em muitas coisas e acrescenta até nos dias de hoje. Entendeu? Mi, pode fazer a sua pergunta? Você ainda acredita